Oi, turma, tudo bom? Então, voltando às nossas aulas, tá? Eu vou usar hoje a minha lousa aqui no meu quadro branco para poder passar a aula, né? Porque hoje a aula nossa é de regras de derivação. Eu estava usando um caderno para gravar as aulas, tá? Ou o whiteboard para as aulas online, né? Nossas aulas remotas aí. Só que aí eu estava tendo um probleminha lá com o programa, né? E estava gravando mais no caderno, tá? Só que aí talvez o caderno para vocês tenha um pouco de dificuldade. Eu usava muito caderno, não estava usando essa lousa aqui primeiro porque ela é pequena, vocês estão vendo que ela é bem pequena, e eu estava usando muito gráficos, né? Então toda hora eu tinha que desenhar alguns gráficos. E de fazer gráfico nela aqui não é tão simples, precisa de uma régua maior, demora um pouco mais. Por isso eu estava fazendo no caderno, tá? Vou fazer aqui agora regra de derivação, como a gente vai utilizar mais só a parte algébrica, né? Que é fazer contas e tal, entender quais são essas regras, né? E como utilizá-las. Então eu vou usar a lousa, beleza? Então vamos para a aula, tá? Eu comentei com vocês, né, sobre o que eu estou usando essa lousa, agora vamos para a aula. A aula nossa, nós vimos, né? Deixa eu fazer aqui com a caneta azul, com a hidrocor azul, que era o seguinte: nós estávamos estudando derivada, né? E nós vimos que a derivada era um limite específico, né? Que é esse daqui, né? Então f é derivável num ponto do seu domínio, derivável no ponto do seu domínio, né? Em P. Esse ponto P é um ponto que está no domínio da função, tá? Quando, né? Quando esse limite aqui existe, ó. A gente denota a T, né? Está escrito assim, f' de P. Quem que é o f' de P mesmo? Essa notação da derivada. Essa aqui a gente lê f' de P, a derivada do ponto P, né? Se esse limite aqui existir, que é o limite quando x tende ao P, tá? Dessa função, né? Que eu pego a função, né? Essa função depende de x, tá? Não coloquei aqui, tá? Mas suponho que seja uma função cuja a variável independente seja x, né? Então ela depende de x, então f de x menos o f de p. P é um número fixo, né? Um número que eu estou escolhendo lá. Na verdade, que eu estou querendo calcular a derivada. E x é a minha variável qualquer, né? Dividido por x menos p. Então, se esse limite aqui existir, né? Então eu digo que a função tem derivada aqui no ponto P, ok? Às vezes eu saio fora do vídeo, tá? Por causa do enquadramento. Bom, ou, né? Ou também, né? Eu posso mudar, né? Eu posso mudar como comentei com vocês. Vou fazer aqui, ó. F' de P pode ser visto dessa maneira também, ó. Que é o limite quando x não, né? Depois eu coloco aqui a tendência dele, né? Mas na verdade, o que a gente pode fazer aqui, né? É chamar x menos p de h, né? Então aqui fica h. Então, como eu comentei, eu até fiz para vocês, né? Se x menos p é uma outra variável que eu chamei de h, né? Então, o meu x passa a ser p mais h, né? Ok? E aqui fica então a função, né? Vai ficar então f, o meu x se transforma em p mais h. Tá? Eu já tinha comentado isso lá nos outros vídeos, tá? Lá tem a explicação geométrica porque isso é verdade, tá? Mas algebricamente a gente consegue ver isso também. Então p mais h, ou aqui fica o próprio f de p, né? O f de p. E dividido por h, já que eu chamei x menos p de h, né? Agora aqui para onde que ele tende, né? O h tende para zero, né? O h tende para zero porque se x tende para p, né? Então x tende para p nesse caso, né? Quer dizer que x está bem próximo de p, né? Então se eu colocasse o p aqui, p menos p, o h seria zero, né? Então aqui o h teria que ir para zero, por isso, né? Por isso que aqui vai para zero. Bom, então essas duas expressões aqui, esses dois limites, quando eles existem, né? Se, né, esses limites existirem, né? Existir, né? Então eu digo que ela é derivável no ponto P, tá? Existe a derivada no ponto P. Bom, geometricamente eu comentei também, antes de falar das regras da derivação, eu comentei também que geometricamente, né, funciona da seguinte maneira. Vou fazer aqui o gráfico aqui, né? Que o limite, né, encontrar o limite no ponto P nos dá, né, o coeficiente angular da reta tangente, né, de uma função. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função qualquer, né, uma função f qualquer, e suponho que aqui esteja o ponto P f de P.
Então aqui está o P e aqui está o meu F de P, né? Aqui no eixo Y e aqui o eixo X, né? Então, esse ponto PF de P, né? Aqui seria o ponto PFP, né? Que vai ser um valor, né? Não vou escrever aqui porque ele vai me atrapalhar, né? Mas esse seria o ponto, né? O ponto PF de P. Nós vimos que a derivada, o F' de P, né? Seria o coeficiente angular, ou seja, de uma reta tangente a esse ponto. O que é isso? É tangente, né? Vou fazer o desenho que essa minha reta aqui. Então, aqui eu tenho uma reta que é tangente aqui, né? Então, essa reta aqui é tangente a esse ponto, né? Mas eu continuo, tá, gente? Infinitamente para lá ou para cá. Então, o que é que significa, qual é a interpretação geométrica disso, né? Aqui a gente está com a equação de uma reta do tipo y igual a x mais b, né? Essa é a equação de uma reta, né? Então, a derivada, né, o f' de p, seria esse coeficiente angular, que no caso aqui é o a, né? O a é o coeficiente angular, né? Angular, e o b é o linear, né? Coeficiente linear. Ok? Então, só que mais especificamente, né, a equação da reta tangente, né, também nós vimos, né? Tá tudo lá nos vídeos anteriores, tá? A equação da reta, então, seria y menos p, desculpa, f de p, né? Aqui é o ponto, né? P, f de p, né? Então, bastava eu conhecendo somente o ponto PF de P e a derivada dele, né? Eu sei a equação dessa reta aqui, ó. Essa reta aqui eu conheço ela, que é dada por y igual y menos, né? F de P igual a F' de P vezes x menos P. Então, basta eu encontrar essa derivada por esse limite, né? Tá? Se eu tenho a função, né? Se eu conheço a função, eu vou conhecer o f de p, basta pegar o p e aplicar na função, né? Já que ela está definida, né? Está definida aqui na função. Então, eu aplico na função, eu sei quem que é o f de p, por esse limite, se ele for possível de calcular, se ele existir, eu vou conhecer também o f' de p, e o x é a variável, e o p vai ser dado também, né? Então, essa equação aqui, né, fica bem definida, né? Para qualquer ponto, né, gente? Por exemplo, se o p tivesse aqui, né? Vamos ver esse aqui de P1, por exemplo, né? P1 e f de P1. Se eu tivesse aqui um outro ponto, ó, um P2, né? E aqui o f de P2, né? Aqui P1, né? Então também dava para conhecer, né? Se a derivada existisse nesse P1, né? Nesse P2, desculpa, né? Então a reta tangente seria aqui, né? E dava para descobrir, né? A reta. Então, dá para descobrir, né? Então, na verdade, isso para qualquer ponto, né? Se o ponto fosse aqui também, e por aí vai, né? Então, mas isso daí eu comentei nas aulas anteriores, só para dar uma lembrada, tá? Qual que é a justificativa, né? Uma das maneiras de nós estudarmos isso, né? Geometricamente seria isso, tá? Mas tem umas aplicações de derivadas também na física, ok? Mas na geometria, né? O mais interessante dela é descobrir essas retas tangentes aí, tá? Aí, e outras coisas que nós vamos estudar mais para frente também, tá? Algumas outras interpretações. Então, vamos agora para as regras, né? Eu fiz um resumo aqui do que nós estudamos em 5 aulas praticamente, né? Que foram os vídeos que eu gravei para vocês, né? Eu fiz o resumo aqui, basicamente, nesses primeiros 5 minutos de vídeo, né? Vamos para as regras de derivação, tá? Eu vou começar, eu vou apagar tudo aqui, tá? E as regras de derivação vêm desses limites, tá? Que eu estou apagando aqui, tá? É daí que nós descobrimos. Só que o interessante dessas regras de derivação é que nós não precisamos calcular limite, né? Basta aprender as regras. Aprendendo as regras, nós simplesmente substituímos, né? Aprendendo a regra, nós podemos calcular, né? A derivada, tá? De uma função. Então, o que nós vamos ver aqui, então, é encontrar, né? As derivadas. Derivada nada mais, nada menos que quando você conhece as regras, né? É você encontrar uma outra função a partir de uma função dada, né? Então, essa é que é a ideia, tá? Eu vou começar aqui com a mais fácil de todas, que é a função constante. Vou até colocar aqui primeira, tá? Na verdade, os livros, né? Os grandes autores, eles não
no meio, tá? Essas regras. Aí eu só apresento, né? Como forma de teoremas e tal, ou propriedades, né? Mas aqui eu vou colocar como regrinhas, tá? A primeira aqui eu vou colocar da função constante, que é a função constante, né? Uma das funções que nós estudamos quando nós estudamos funções e gráficos, né? Função constante. Constante. Deixa eu ver se eu vou escrever aqui, dá. Então, sei que eu estou marcando para o flash, né? Então, uma função constante, pessoal, é o seguinte, ó, seria uma função desse jeito, né? Seria uma função definida aqui de f para r, né? Ou seja, qualquer valor pode ser substituída, né? E ela vale vamos dizer, né? Dada por, vamos chamar aqui de f de x igual a k, onde k é constante, k constante. O que quer dizer que ele não varia, né? Ou seja, o k pode ser 2, 3, 5, né? Tanto faz aqui, né? Ele não varia, beleza? Agora, como é que eu faço, então? Qual que é a derivada dela, tá? A derivada dela, já vou adiantar, vai dar zero, tá? Por quê? Vamos entender aqui por quê, né? Então, eu quero calcular a derivada num ponto qualquer, né? Então, eu quero calcular a derivada de f, seria o f' de x, né? O f' de x, aqui nesse caso, eu vou calcular, né? Seria como eu faço para calcular? É o limite, né? Limite de quem, né? De x, de f de x mais h menos o f de x, né? Seria assim, dividido por, esse aqui eu estou marcando porque tem um flashzinho aí, tá? Dividido por h. Então, porque, né, gente, só para relembrar, né? Lá eu coloquei que f' de p, né, é igual ao limite de f de p mais h menos f de p dividido por h, né? Essa é a regra da derivada, tá? Só que aqui, né, eu quero calcular em qualquer valor de x, né? Então no lugar de p aqui nesse caso, né, p lá é um ponto específico, né? Aqui não, porque eu estou pegando um ponto arbitrário qualquer, um pontinho qualquer. Então no lugar de x, né, no lugar de p, desculpa, dessa minha fórmula, né, eu vou colocar x. Então fica f' de x, né? Quem que seria? O limite de x mais h menos f de x sobre h. E aqui quem que manda aqui é o h, né? O h indo para zero, né? O h tendendo a zero, beleza? Então basta só calcular isso. Só que aqui vai ficar fácil, pessoal, por quê, né? Porque como a função é constante, ó, não importa o valor, né? X mais h aqui, né, vai dar o mesmo valor, porque a função é constante, né? Então, esse limite aqui vai ser o limite, né, de h tendendo a zero. Quem que é o f de x mais h? O f de x mais h é o próprio k, porque ela é constante, né? Ó, não importa o valor, por exemplo, se o x for 2, né, o f de 2 vai valer k. Se o x for 2 mais 1, né, que é 3, né? É o que está dizendo aqui, né? X mais h. Então, 2 mais 1 é 3, né? Também vai dar k. Se o x for 2 mais 2, né, que é 4, né? O f de 4, então, nesse caso, também vale k. Ou seja, todo mundo é k, né? Não importa, todo mundo é essa constante. Não importa, todo mundo quer dizer o seguinte, né? Qualquer imagem, né? Para qualquer ponto do domínio, né? 2, 3, 4, 5, não importa, é k. Então, a função assume o valor k para qualquer ponto. Qualquer ponto ela assume o valor k. Então, f de x mais k, né? Mais h, desculpa, né? Seria k. E f de x, né? É o k, né? Então fica k menos k dividido por h. Bom, k menos k é zero. Então esse limite aqui, então, seria limite, né? De h tendendo a zero. De quem? De zero sobre h. Tá? Seria esse limite, zero sobre h. Vou passar para cá. E isso é igual, né? Quanto que é zero dividido por qualquer coisa diferente dentro? Note que zero, h não é zero. Tender a zero, né? Dizer que está próximo de zero. Mas nunca é zero. Então, eu posso dividir, né? Zero dividido por alguma coisa diferente de zero vai dar zero, né? Então, aqui vai ficar igual ao limite de zero, quando h tende a zero. E nós estudamos, né, propriedade de limite, né? Se é uma constante, no caso zero é uma constante. Então, o limite é a própria constante. Então, esse aqui dá zero. Então, quer dizer que o f' de x é zero. F' de x é zero. Então, a primeira regrinha, né, gente? Basicamente, esse resumo que eu quero que vocês lembrem, tá? Basicamente, esse resumo é esse aqui, ó.
Se f de x é constante, implica, né, isso então, a derivada dela, né, o f' de x, é uma outra função que é zero, uma outra constante, só que ela sempre é zero, né? Então, isso daqui que eu quero que vocês lembrem, ó. Essa aqui é basicamente a regra, né? Essa aqui é a regra, né? A derivada... Desculpa, pessoal, que tive um pequeno acidente, tá? Minha câmera caiu. Mas continuando. Então, minha câmera caiu, tá? Tive um acidente aí. Então, essa é a regra, né? Se f de x é igual a k, implica que f' de x é igual a zero. Então, a derivada da função constante, né, sempre é zero, beleza? Derivada da função constante sempre é zero. Ou a justificativa é isso, tá? O que vocês têm que lembrar, basicamente, é isso, tá? Isso aí que vocês têm que lembrar. A primeira regra é essa, né? Então, essa daqui seria a primeira regrinha, tá? Estou colocando como regra para vocês, beleza? Então, a derivada de uma função constante, isso aqui é geral, tá? Se a função é constante, então a sua derivada é zero, tá? Se a função é constante, sua derivada é zero. Exemplos, vamos ver aqui exemplos, tá? Para vocês entenderem isso com mais precisão, né? Olha aqui como é que a gente pode usar a regra agora. Não precisa ficar fazendo mais conta de limite, ó. Simplesmente usar a regra, né? Então, vou colocar aqui. Vou bolar uns exemplos para a gente, né? Então, olha aqui exemplos, né? Calcule a derivada nos casos, né? Vamos calcular essas derivadas aqui. Letra A, f de x igual a 2, tá? Letra B, vou fazer o B aqui embaixo. Letra B, f de x igual a menos 100, tá? E a letra C, vamos pegar mais uma letra aqui, f de x igual a raiz de 5. Então, todas as funções são constantes, ó. Então, tanto A, B e C, olha como é que é fácil, né? Como elas são funções constantes, então vamos calcular aqui a resposta, né? Letra A. Só olhar para lá, né? Se f de x é igual a 2, 2 é constante, né? Então, a derivada aqui tem que ser zero. Então, primeiro, a letra A já fiz, né? Se f de x é igual a qualquer outro, menos 100, né? Menos 100 é constante? Sim, é um número, né? Ela não tem variável aqui, né? O x aqui não aparece. Se fosse assim, né? Se fosse menos 100 vezes x, não era mais constante, né? Mas é só menos 100. Então, qual que é a derivada dela? Zero. Posso jogar a regra direto, né? A última aqui, letra C. F de x aqui é quem? Raiz de 5. Opa, raiz de 5, como é que calcula essa derivada aí? Eu vou jogar no limite? Não, não precisa jogar no limite, né? A não ser que o exercício pedir, né? Mas como o exercício aqui não está pedindo, né? Então aqui vai dar zero também, né? Então todas aí é zero, beleza? É regra, né? Calcula a derivada de 1 milhão. A derivada de 1 milhão é zero, porque 1 milhão é constante, né? Então, beleza, tá, gente? Então a primeira regra é essa, guardem ela aí, né? Derivada de uma constante, né? Que eu chamei aqui de k, tá? Uma constante ou uma letra qualquer, vai dar sempre zero, tá? Vamos para a próxima regra aqui. Vou fazer desse lado aqui, tá? Deixa eu só ver quanto tempo de vídeo eu tenho, que eu gravo geralmente 25 minutos, tá? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que eu tenho. Tá, tenho 19 minutos, tá? Acho que dá pra fazer a segunda. Tá? A segunda aqui, regra, tá? Na verdade, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui, ok? E vou fazer a outra regra no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu faço a próxima regra, beleza? Então a primeira, né, é a da constante, né? Se tiver... É bem fácil essa, né? Essa aqui é a mais fácil de todas, né? Calcula a derivada de f de x igual a 30. 10, zero. Derivada de x igual a 30. Zero. Sem precisar
fazer muito esforço, tá? Calcule a derivada de f de x igual a 1 milhão. Nem sei se é 1 milhão, né? Deixa eu ver aqui quantos zeros tem. São 10 milhões aqui no caso, né? A derivada de f de x igual a 10 milhões? Zero, porque 10 milhões é constante, beleza? Indica que é zero. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? No próximo eu vou fazer um pouquinho mais rápido, beleza? Esse primeiro vídeo somente para mostrar para vocês aqui como é que funciona uma regra, tá? Uma regra funciona dessa maneira, né? Você descobre a fórmula geral, né? Eu descobri a fórmula geral lá, para cá, né? Eu descobri lá quando f de x é igual a k constante, e vi, né, que a derivada, nesse caso, é sempre zero, não importa qual o número que eu colocar aqui, né, nessa constante, né? 10, 20, 1 milhão, tá? Sempre é zero, tá? Vamos descobrir, então, para outros tipos de funções, né? Para outros tipos de funções, beleza? Então, encerro o vídeo por aqui, tchau. Não perca o próximo vídeo.